sem dúvida nenhuma, do hipismo nacional é o Nelson Pessoa Filho, considerado o melhor cavaleiro brasileiro de todos os tempos. Ele fez a sua primeira participação olímpica em Tóquio em 1964. E já em Tóquio faturou o 5º lugar no concurso de saltos. Daqui a pouco teremos Gustavo Kirten fazendo a sua 2ª partida nos Jogos Olímpicos, enfrentando um alemão. Aí o Carlos Paro. Prova desgastante para cavalo e cavaleiro, desgastante enfim para o conjunto. Aí uma sequência muito difícil, hein? Dois saltos ali com obstáculo, caindo. Você viu ali muitos aplausos para o brasileiro, mais uma vez, um leve toque ali, mas passando sem dificuldades o brasileiro Carlos Paro. Olha só a repetição, está com duplo ali do brasileiro. 9, 10. Controle total ali do Carlos Paro sobre o felino. Mais uma vez ali, passagem também do francês Jean Bigot. Simultaneamente na pista com o brasileiro Carlos Paro. Aí você tem o tempo do francês até aqui. Repito que o brasileiro vem brigando pelas primeiras colocações no cross country. 5, 4, 3, Bruce Bendevie do Canadá. 1, go. Good luck. É o 8º cavaleiro que se apresenta com Larissa. Bruce Mandeville. Bruce riding the 11-year-old Trakehner mare Larissa for Canada. O canadense vai aí para o seu primeiro obstáculo. O brasileiro já está na fase final do percurso. E eu informo para você que ele vem sem penalidades, vem muito bem o brasileiro até aqui nesta sua passagem pela pista do cross country. E aí você tem imagens da largada do canadense. Lembrando que o hipismo é o único esporte que permite a participação de homens e mulheres. E o canadense que vai para a passagem do 3º obstáculo. Informando que o brasileiro já está na reta final. E repito, com uma ótima participação, ele vem para brigar ali até pela 4ª colocação na classificação geral do cross country. Rodrigo Pessoa é a nossa grande esperança de medalha no hipismo. Que tombo, hein? Na passagem ali pelo 6º obstáculo canadense. Acabou sofrendo a queda. É uma prova muito dura, muito difícil. Mais uma vez ali a imagem da queda do canadense. Não conseguiu transpor o obstáculo. O Larissa derrubando o canadense. Esse 6º obstáculo. E a decepção toda aí do canadense. Quedas são naturais do cross country. Aí temos imagens do francês. Foi o 6º à la carte, Jean Bigot. Montando o twist Labec. Passando ali pelo 29º obstáculo. Sem nenhuma penalidade também o francês. (56,40 de pontos perdidos ali para o francês.
Reta de chegada também para o brasileiro, que largou logo depois do francês. Agradece a participação do Twisted Labert. Vamos aguardar aí imagens também da passagem do brasileiro. Aí o canadense Bruce Mandeville, aplaudido pelo público. Finalmente ele consegue retomar ali o contato. E aí sim, imagens do Carlos Paco, brasileiro, montando Fellini. Passa bem mais uma vez pelo obstáculo duplo ali. O brasileiro sempre muito aplaudido por todo o percurso. Ele briga pelas primeiras colocações do cross country. Brasileiro, o Brasil sempre foi coadjuvante no hipismo, mas até em Atlanta, em 1996. A equipe brasileira formada por André Johan Peter, Luiz Felipe Azevedo, Álvaro Afonso de Miranda Neto, Doda e Rodrigo Pessoa. Faturou bronze no concurso de saltos. E o Brasil que veio de uma ótima sequência de grandes resultados internacionais com Rodrigo Pessoa. E aí o brasileiro já na reta final. Foi o 7º a largar, montando o Fellini. Aí a classificação para você do cross country até aqui. Sem a passagem do brasileiro, o brasileiro pode se meter ali entre os primeiros colocados, hein? Vamos aguardar. Aí o Carlos para. Enquanto o brasileiro vai completando a sua participação. 4, 3, 2, 1, go. Dinamarquês Niels Hagensen montando o Discovery 2, iniciando também o percurso. Imagens do Equestrian Center para você ao vivo. Pegando ali a largada do Discovery 2 com o finlandês, iniciando também a sua passagem pela pista do cross country. Concurso de saltos individuais, o Álvaro de Miranda Neto, Doda, faturou o 8º lugar em Atlanta em 1996. É outro que apresenta grandes resultados. Aí o finlandês montando o Discovery 2. E o brasileiro já está finalizando a sua participação, informando que daqui a pouco tem Gustavo Kuerten ao vivo, pegando o alemão na segunda rodada do tênis de simples. E muitos aqui apostam na ótima participação de Gustavo Kuerten para brigar por uma medalha, para brigar e quem sabe aí por uma medalha de ouro pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, o Brasil conquistando uma medalha. Melhor participação brasileira até aqui foi do Fernando Meligeni, conquistando a 4ª posição em Atlanta, perdendo para o indiano Leander Paes a medalha de bronze, mas o Fernando Meligeni fez uma grande participação em Atlanta em 1996. Aí o brasileiro. O 27º obstáculo para o brasileiro, passa também bem até aqui. Não temos ainda as penalidades da participação do brasileiro. Niels Hagensen da Dinamarca segue ali na sua participação. Futebol brasileiro que ontem conseguiu, ontem não, hoje aí no Brasil, né? Conseguiu a sua classificação. Difícil no futebol, mas conseguiu vencer o Japão por 1 a 0 e vai para a próxima fase do futebol no masculino.
Aí 12:49, 12:50. O brasileiro finalizando a sua participação. E repito, o brasileiro vem com um bom tempo ali até para brigar pelas primeiras colocações no cross country. Acima de 13 ali a participação do brasileiro. O 28º obstáculo ali que tem o brasileiro pela frente. Nesse momento ali ele conversa com o Fellini. Uma prova em que o cavaleiro acaba se forçando sempre muito o animal. Aí está, finalizando a sua participação, ele vibra e vibra muito. E tem que vibrar mesmo, porque o brasileiro foi muito bem na sua participação. A informação que chega é que ele vai ali para a 4ª colocação na classificação geral, dando um ótimo salto, o brasileiro do cross country. E agora nós teremos o tênis para você com o Gustavo Kuerten, na sequência da programação aqui no Sport TV 2. Sydney 2000, uma odisseia Sport TV. Segunda-feira que vem aí, 9:30 da manhã, você vai conferir. Vai passando bem o brasileiro. Sem penalidade por enquanto. Dificuldade maior aí, inclusive da distância para esse obstáculo. As dificuldades são de distância e também de altura. Essa aí da proximidade de um obstáculo com o outro. O que dificulta, o cavaleiro tem que fazer movimentos diferentes. Isso aí sempre, inclusive o japonês também penalizou por aí com 4 pontos. Todos os 3 cavaleiros que acompanhamos aí penalizou com 4 pontos. Daí, belíssima passagem do brasileiro. Tinha aí 98 o tempo para passagem, com a penalidade de apenas 4,75. Tá aí, segunda posição no momento no ranking. Temos a passagem ainda de mais cavaleiros durante essas provas de salto. Teremos ainda 2 brasileiros participando, inclusive a participação de Álvaro Miranda Neto, como o 57º que estará participando dessas provas de salto. Tá aí o brasileiro Luiz Felipe de Azevedo, que ficou aí na segunda posição no momento entre os 16 primeiros cavaleiros. Você revê em câmera lenta as passagens nos obstáculos. Abraçado aí pelos seus companheiros. Ok. Esse é o brasileiro passando bem. Mais um alemão, Ludger Birbaum. Lugan. É o alemão que vai se apresentar agora após o brasileiro. Ainda estamos no 17º cavaleiro. Teremos aí 74 cavaleiros dentro dessa prova hípica das Olimpíadas de Sydney. Detalhe muito importante é sempre o comparecimento do público em todos os esportes.
E em termos do hipismo, a participação do público também, sempre aplaudindo todos os cavaleiros. Essa passagem aí que o brasileiro teve falta. Já o alemão nessa passagem não teve. Perfeito, o alemão por enquanto sem nenhuma penalidade. O tempo aí de 78, já chegando a 80 segundos. O tempo ideal é de 98 segundos. Muito bem o alemão. Aí, apenas com a penalidade de 1,25. Parabéns. Por ter estourado o tempo, porque o tempo é de 98 segundos, ele só teve essa penalidade por ter estourado o tempo. Ludger Birballen tá aí com a penalidade apenas no tempo. Ele tinha 98 segundos, passou de 101 segundos. Então, em função disso, levou essa penalidade. Obstáculo nenhum, ele passou perfeito em todos os obstáculos. Você acompanha aí no replay a passagem do Ludger Birbal, que é, por enquanto, o primeiro aí em relação à classificação entre os 17, aliás, cavaleiros que passaram na hípica. Vamos para o 18º, que é o mexicano Santiago Lambré. Daí você viu a pontuação em relação à classificação do momento dos saltos. Do Sport TV 1 você acompanha o atletismo nas Olimpíadas de Sydney. Daí a chegada do mexicano Santiago Lambré para o salto. Santiago Lambré and Talok. Talok is a 9-year-old self-Français stallion, and Santiago has had a great 1999 coming up to the Olympic year of 2012 in the individual of the Pan American Games in Winnipeg, Canada. 4th in the teams, the Pan Am Games in Winnipeg, 6th in the Arnhem Grand Prix, 2nd in the Nations Cup in Falsterbo, Sweden in 98. A dificuldade sempre dessa prova de saltos, da hípica, do hipismo, justamente o posicionamento correto do cavaleiro com o seu cavalo para a passagem, principalmente nos obstáculos mais próximos. Existe um grau de dificuldade sempre grande em todos os obstáculos. Vai do grau menor para o grau maior. Vamos à passagem do mexicano. Voltamos a lembrar que o tempo ideal de passagem, o tempo marcado para passagem nesses obstáculos é de 98 segundos.
Já houve uma penalidade aí de 4 pontos marcado do mexicano. Penalizando muito o mexicano. Derrubando aí pelo menos 3 obstáculos com 4 pontos cada um. Perdendo 12 pontos. Com certeza será penalizado também pelo tempo. Você confere 98 aí no seu lado esquerdo da sua tela. Ele já estourou. Aplaudido o mexicano, o Santiago Lambré. Resultado número 274. Vamos conferir o resultado do cavaleiro mexicano. Aí, 13º entre os 18 que já compareceram à hípica de Sydney nos saltos. 13º na posição nesse momento. Vamos para o holandês Dubeldan. Jergen Dubeldan é o novo cavaleiro que vai se apresentar na hípica. Você acompanhando aqui no Sport TV 2 o hipismo, todas as emoções de Sydney 2000 nas Olimpíadas, você acompanhando nos 3 canais. E ainda você tem um canal multiplex nas Olimpíadas que você pode conferir com a sua operadora com a defasagem de 12 horas. Aí um fuso de 12 horas para você acompanhar atentamente todas as movimentações das Olimpíadas de Sydney. É o canal multiplex da Globosat. Você confere a sua operadora em sua localidade e pede esse canal. Sport TV 1 acompanhando o atletismo para você. Todas as emoções do atletismo acompanhada também pelo Sport TV 1. Aqui Sport TV 2 acompanha o hipismo. Tá aí o holandês Dubeldan. A penalidade aí por tempo, excedeu o tempo de 98 segundos, foi mais de 99 segundos aí, mas vendo bem
o holandês com apenas a penalidade 0,50. O Dubeldan conseguindo essa primeira colocação. O alemão Ludwig Birbal tinha conseguido uma penalidade menor de 1,25 dos cavaleiros que estão se apresentando. Você revê aí o holandês no momento na primeira colocação. John Pearce será o novo cavaleiro agora do Canadá. Résultat du numéro 221, 24 points, plus 2 points pour dépassement de temps, soit un total final de 26 points. John Pearce from Canada riding Vagabond, and they finish with 2-time penalties, 24 jumping penalties, a total of 26. On course now for Chile, Carlos Miltar. He's riding Shylock. Shylock's an 8-year-old Silla Argentina stallion. Carlos riding in his first Olympic Games, his 13th individual jumping at the Pan Am Games in Winnipeg. A apresentação depois do canadense é do chileno Carlos Miltaler. Lembramos que essa prova individual de saltos teremos 2 etapas. Hoje teremos 76 participantes cavaleiros de 29 países e teremos uma segunda etapa na quarta-feira, que aí vai ser classificado a partir dessas 2 etapas que vão acontecer na quarta-feira, uma às 18h30 e outras 23h45 no horário sempre de Brasília. Aí vão decidir as medalhas do concurso por equipes e classificar os 45 conjuntos que estarão na final, aí sim individual, marcadas para sábado às 20 horas. Os 20 cavaleiros que classificam pela decisão à meia-noite. Aí a decisão será apenas na meia-noite, serão 2 etapas, teremos 45 às 20 horas e à meia-noite a decisão com os 20 cavaleiros no individual de saltos. É uma das provas mais importantes, inclusive. Dos 20 que estarão meia-noite do dia, no sábado, na decisão do hipismo,
teremos a classificação da medalha de ouro, prata e bronze. Os 3 melhores classificados entre os 20 estarão se definindo no próprio dia de sábado, mas mais cedo, 8 horas da noite. Daí a apresentação já com penalidades do chileno Carlos Miltaler. Aí estourando o tempo e com uma penalidade também, mas fazendo até um tempo razoável dentro de uma penalidade também, porque em relação ao salto você tem que ter uma penalidade menor no maior tempo possível dentro do tempo de 98 segundos, que é o tempo marcado para esse percurso. Está na 6ª posição o cavaleiro chileno Carlos Miltaler. O primeiro colocado por enquanto foi o holandês que se apresentou há pouco, o Jürgen Dubeldan. O alemão também, Ludwig Birban, também está bem colocado. Esse agora é Antonut Levist se apresentando nesse momento. É o 22º cavaleiro. O cavalo que ele monta é Gant. É o conjunto que está se apresentando nesse momento. Apresentação do cavaleiro da Filadélfia, montando o Gandhi, o Antonotto Levist. Lembramos que temos 3 batalhas nesse salto, né? São 3 provas em 3 dias diferentes e não acumula ponto. Em função de não acumular ponto, cada classificação vai sendo levada para uma segunda etapa, uma terceira etapa, e dentro dessas classificações gerais teremos a definição dos 40 conjuntos que irão aí para uma fase final, diminuindo para 20. Lembrando que são 45 conjuntos que se classificam aí sim desses 76 que estão disputando, de 29 países, os 45 indo para a grande passagem das 20 conjuntos que estarão disputando a medalha de ouro, prata e bronze. Derrubou já 3 obstáculos, já com 12 pontos, já passou também aí do tempo se excedendo, e a cada passagem do tempo excedido tem a penalização também. 14,75 pontos foi a penalização do finlandês Antonotto Levist, que monta Gandhi. 12 points, plus 2,75 pour dépassement de temps, soit un total final de 14,75. É a amazona Antoinette Levist. And they finished with 12 jumping penalties, 2.75 time penalties for a total of 14.75. On course now for Canada, Jonathan Assel, and Jonathan is riding Spirit. Ladies and gentlemen, we would ask you to remain quiet during the round. The horse is near ready to deploy at any time after the horse passes the finish line.
Thank you. Agora a apresentação da equipe do Canadá, do cavaleiro Jonathan Asselin, montando o Spirit. Vamos para a passagem dele nos saltos. Já derrubou um obstáculo com já a falta de 4 pontos. E vai com tempo aí para a chegada de 98 segundos, é o tempo do percurso marcado pela organização. E a cada passagem aí mais uma falta. Aí estourando também o tempo e tendo a penalidade 14,50. O canadense Jonathan Asselin, montando Spirit. É bom lembrar que esse percurso todo foi montado por Leopoldo Palacios, um venezuelano. E o Rodrigo Pessoa até declarou em Sydney, um detalhe importante, em função do colorido dos obstáculos, que assusta muito o animal. Em função disso, às vezes a passagem tem muitas penalidades. E realmente, por enquanto, vários cavaleiros e amazonas tiveram aí penalidades. Agora da Inglaterra, a presença de Carl Edwards, montando Bitmore Kent. Primeira penalidade aí, 4 pontos para o cavaleiro da Inglaterra. Oito pontos perdidos agora, derrubando mais um obstáculo o cavaleiro inglês. Derrubou mais um obstáculo também. E está aí com a penalidade, 12 pontos perdidos.
Tá aí o cavaleiro inglês fazendo a passagem acima do tempo, sendo penalizado também por tempo, com 3 obstáculos derrubados e com 12 pontos, pelo menos, de obstáculos perdidos. O Carl Edwards montando Beatmore Cants. É bom lembrar, em relação à água, aquele obstáculo que tem a água, assusta bastante o animal, e em função disso, existe um árbitro, inclusive, que fica naquele posicionamento para verificar, inclusive, a penalidade maior em função da dificuldade até daquele obstáculo. Você revê a passagem do inglês Carl Edwards, Beatmore Cants. Prince Hai da Jordânia se apresentando na Amazônia nesse momento. Ela que é a 25ª a se apresentar, montando Lucila. Penalizou 2 vezes, 8 pontos perdidos, com tempo agora de 30 segundos. Mais uma penalidade aí. Outra penalidade seguida. Com 4 penalidades. 16 pontos perdidos. A passagem na água aí. Com 4 faltas. 16 pontos perdidos também, tendo outra falta, 20 pontos agora, na passagem ali da água. Já estourado aí o tempo na passagem da Amazonas, da Jordânia, a Prince Hai, montando Lucila, com 25 pontos e 50 de falta. Plus 1,50 pour dépassement de temps, soit un total final de 25,50. Aí a Amazona da Jordânia, Prince Hai, Lucila, conseguindo a 21ª do ranking nesse momento. Você vai ver o detalhe da passagem e das faltas, dos pontos perdidos. Anton Martin Bauer for Austria, riding Remus. Can I try here? That was okay. It was okay. O detalhe da Amazona da Jordânia, Prince Hai, montando Lucila. Você vê aí o detalhe da penalização da falta da Amazônia no Rio, que justamente foi consertado pela arbitragem e acende sempre uma lâmpada vermelha penalizando a Amazônia ou o cavaleiro naquele posicionamento ali do Rio. Existe um árbitro específico para analisar aquela passagem. Vamos agora para o austríaco Anton Martin Bauer, montando Eco. Mais uma penalização dele, 2 seguidas, marcando apenas uma penalização. Uma falta com 4 pontos aí perdidos.
conferindo os 8 pontos agora nas duas penalizações. Mais uma falta, 12 pontos. Três faltas cometidas, a quarta agora, 16º ponto perdido. É para a passagem do seu percurso. O austríaco Martin Bauer montando eco. Mais uma falta, 20 pontos perdidos. E a passagem desastrosa ali no Rio. 24 pontos perdidos pelo austríaco. Finalizando aí a sua passagem, estourando também o tempo, 24 pontos e meio perdidos. O austríaco Mart Bauer montando eco. Un demi-point pour dépassement de temps, un total final de 24,50. On course right now, Jos Lansing for the Netherlands. Jos is riding Carthago Z, a 13-year-old Holstein Stallion. Lembramos que a Áustria tem também um conjunto muito especial, líder do ranking mundial do BCM, o Hugo Simon, da Áustria. Ele que também foi líder do troféu campeões de Randenberg, ao lado do Ludger Birban, que é o cavaleiro que já passou, alemão, que foi o 17º a passar. Você pode ver agora no Sport TV 3 a disputa da medalha de bronze no vôlei de praia femininos. Sandra e Adriana disputando contra a dupla alemã. A japonesa, dupla japonesa, a medalha de bronze sendo disputada nesse momento. A medalha de bronze é a dupla brasileira no Sport TV 3, você acompanha. Da Holanda, Jos Lansing fazendo seu percurso nesse momento, montando Carthago Z. Esse conjunto é muito conhecido em termos de nível internacional do hipismo. O salto aí, fazendo sua passagem, sem penalidade, sem ponto perdido por enquanto. Uma bela passagem. Primeira penalidade, primeiro ponto perdido, a falta, 4 pontos. Está com 9 pontos perdidos a passagem de Jos Lansing, montando Carthago Z. É o holandês que teve penalidade dos obstáculos também por tempo, conseguindo aí no ranking por enquanto a 10ª posição. Você acompanhando o hipismo aqui no Sport TV 2 e no Sport TV 3, você acompanha a medalha de bronze, disputa de medalha de bronze
do vôlei feminino em Sydney, acompanhando as movimentações das Olimpíadas. Para você, Sandra e Adriana disputam contra a dupla japonesa a definição da medalha de bronze. United States of America, Margie Goldstein-Engel, and Margie is riding Perrin. Daqui a pouco teremos Rodrigo Pessoa, grande destaque do hipismo brasileiro. Section of the Pan American Games, Winnipeg, 1999. A amazona norte-americana Margie Goldstein montando Perrin para o percurso nesse momento na hípica em Sydney. Aí a passagem da Amazona, por enquanto sem penalidade, sem ponto perdido, sem falta. A Margie Goldstein montando Perrin. Penalidade, falta de 4 pontos perdidos. Você acompanha no Sport TV 3 a medalha de bronze do vôlei de praia feminino, com Sandra e Adriana disputando contra a Jasileira presente. É a segunda penalidade, segunda falta, 8 pontos perdidos. É a passagem da norte-americana Amazona. Outra penalidade ali na altura da água, com 12 pontos perdidos, fazendo um bom tempo por enquanto. Penalidade, a quarta penalidade, 16 pontos, mas conseguiu se manter no tempo dos 98 segundos, fazendo 96 segundos e 55. A amazona norte-americana Margie Goldstein montando Perrin. Voltamos a lembrar que as provas do individual serão disputadas em 3 fases, sem acumulação de pontos. Está aí placar parcial com o holandês em primeiro, com Lugan Birbal da Alemanha em segundo e o sueco, a sueca, aliás, a amazona em terceiro. Em quarto lugar está o brasileiro Luiz Felipe de Azevedo. Uma boa pontuação por enquanto, entre a passagem exatamente 28 cavaleiros. Agora o representante da Austrália, Ron Eisen, montando Rolling Thunder. Autorizada a passagem do australiano daqui a pouco, porque está sendo consertado aqui, porque houve novamente a penalidade na passagem da norte-americana Amazona. Depois da passagem do australiano, estaremos aí acompanhando o Rodrigo Pessoa.
Primeira penalidade, primeira falta, 4 pontos perdidos. Bom tempo no percurso por enquanto também. Se acompanhando o australiano Ron Hansen, montando Rolling Thunder. Segunda penalidade, 8 pontos perdidos. Nova penalidade, 12 pontos perdidos. Mais uma penalidade, mais uma falta. 16 pontos perdidos nesse percurso. Esse primeiro dia dos saltos, você acompanhando aqui no Sport TV 2. Daí a finalização do australiano com 16 pontos e 75 perdidos. Estourando também o tempo, o australiano Ron Hansen montando o Rolling Thunder. Vamos ao depoimento de Rodrigo Pessoa, o brasileiro. O reconhecimento é um ritual. Eu passo, caminho a pista toda e depois pego obstáculo por obstáculo, concentrando um pouco e vendo qual é a dificuldade, a aproximação, onde vai virar, etc., para poder ter bem na cabeça o caminho que eu vou fazer. Now, of course, for Brazil, Rodrigo Pessoa. Rodrigo is riding Leanos. Aí então o depoimento do Rodrigo Pessoa que você acompanhou. Ele dando uma geral em relação à pista dos saltos, o que ele espera dessa pista em relação à sua passagem. Rodrigo Pessoa, que vem representando o Brasil, tá aí o detalhe para você. Ele está montando Barbet do Roguet. É o técnico do Rodrigo Pessoa, seu pai presente também e acompanhando todos os detalhes da passagem de Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa, que tem 27 anos, é o maior nome do hipismo mundial. É o campeão mundial de 1998 em Roma, tricampeão da Copa do Mundo em 98 em Helsinki, 99 em Gotemburgo e 2000 em Las Vegas. E desde novembro ocupa o primeiro lugar do ranking da Federação Equestre Internacional, a FEI. Vem com 0 faltas aí o brasileiro Rodrigo Pessoa, montando o Balobé de Rouet. O pai de Rodrigo deixou de participar dessa prova, deixando a montaria do Balobé de Rouet para Rodrigo Pessoa, que vem bem, sem penalidade, sem falta nenhuma. E agora nesse momento com 4 pontos perdidos na água. E no tempo aí dos 98. Ele vai fechar. Está fechando aí Rodrigo Pessoa. Nesse momento. Fechou aí. Passando um pouco mais do tempo. Levando mais uns pontos perdidos. Estão aí 5 pontos perdidos. Mas excelente passagem desse brasileiro Rodrigo Pessoa. Grande destaque do hipismo internacional. Está ele na 5ª posição por enquanto. Ele que montou Balobé de Rouet. Rodrigo Pessoa, passagem brasileira no hipismo das Olimpíadas de Sydney 2000. O brasileiro, a presença aí do pai do nosso Rodrigo Pessoa, preocupado porque justamente na passagem da água houve justamente a penalidade que tirou a colocação aí do brasileiro Rodrigo Pessoa. Está na 5ª posição e o Luiz Felipe de Azevedo, você vê aí, montando o Ralph,
com 4,75 de penalidade de faltas na 4ª posição. Brasileiro na 4ª e na 5ª posição, representando o hipismo mundial. A presença aí do francês Patrice Delavant. Ele está montando calcales. É o 31º participante dessa prova de hipismo. Você acompanhando no Sport TV 3 a decisão da medalha de bronze do vôlei feminino de praia. Sandra e Adriana disputando contra a equipe e a dupla japonesa. Vitória de 4-3, a parcial do vôlei, vitória brasileira por enquanto para a medalha de bronze. Adriana Behar e Sheldon vão disputar a medalha de ouro. E você vai acompanhar nos canais do Sport TV. Está aí a penalidade com falta de 4 pontos perdidos. E na passagem aí já mais de 42 segundos. Mais uma penalidade, mais 8 pontos perdidos. Agora outra penalidade, 12 pontos perdidos, mais uma falta. É bom lembrar em relação às provas que não conta ponto, as 3 provas estarão sendo disputadas e apenas a classificação vão se definindo e vai se definir na última passagem para os 45 conjuntos que irão à final no sábado. No primeiro horário de 8 horas da noite, horário brasileiro, horário de Brasília. E depois, na sequência, meia-noite, os 20 melhores conjuntos estarão disputando a medalha de ouro, prata e bronze. Penalizando muito com faltas agora, já o tempo estourado. Aí do francês, 23 pontos e 25 de falta. 23,50 confirmando aí para você, amigo assinante do Sport TV 2. Résultat du numéro 235, 19 points, plus 4 Bom lembrar que não acumula pontos essa prova. Tem a acumulação de pontos. Então, indiferente aí em termos de pontos, chegando, importante é chegar entre os 45 cavaleiros em relação aos 76 conjuntos, né, que estão disputando 29 países, passando aí para a próxima fase do hipismo. Winners of the gold medal of the European Championships back in 1990. This is his first Olympic Games. A passagem agora do 32º conjunto, a amazona sueca Malin Bard, montando Butterfly Flip. Lembramos que depois dessa sueca teremos mais um conjunto brasileiro, André Rompeter. André Rompeter montando Cali. Sem penalização, por enquanto sem falta a sueca nesse momento. Passagem
Sem nenhuma penalização, sem falta nesse momento da sueca. Agora penalizando, fazendo a falta, 4 pontos perdidos. Mas conseguindo um bom percurso a amazona. Vem ela aí para fechar a pista. Está fechada a pista. Estourou o tempo. Para 4,50. 4 pontos e 50 perdidos. A amazona Malin Barnes. Montando butterfly flip. Ela que fica aí numa melhor posição, na terceira posição. Deixando agora os dois brasileiros, o Luiz Felipe de Azevedo e também o próprio Rodrigo Pessoa, um pouco mais atrás na quarta e na quinta posição. Você rever a passagem da única penalização da sueca. Vamos agora à passagem de André Ron-Petter, montando Kalle Jotter. Daí o Luiz Felipe de Azevedo vindo na quinta posição. E logo depois vem o brasileiro Rodrigo Pessoa na sexta posição. Os melhores que estão passando agora. André Ron-Petter é o único integrante da equipe que se divide entre a vida de empresário e desportista. E esse conjunto conhecidíssimo, junto com Kalle Jotter. Família toda desse brasileiro solta, faz o hipismo como uma grande participação sempre dentro do hipismo brasileiro e hipismo internacional. Passagem zerada por enquanto. Penalização agora, a falta de 4 pontos perdidos. Continua a passagem do brasileiro André Ron-Petter. Apenas com uma penalização. Está aí passando o brasileiro, fazendo sua passagem perfeita, apenas com uma penalização, uma falta de 4 pontos perdidos. E num bom tempo de 76 segundos. Terceira Olimpíada de André Ron-Petter, representando aí o Brasil com Kalle Jotter no conjunto. Vai chegando a sua passagem. Passando um pouquinho aí do tempo, vai ter uma penalidade. 5,25. Pontos perdidos de 5,25. A presença aí de André Ron-Petter com Kalle Jotter. Montando Kalle Jotter com a penalização. Fica na sétima posição. O Brasil tendo o quinto, sexto e o sétimo lugares aí. Faltando apenas agora o Álvaro Miranda Neto montando Aspen. Será o conjunto brasileiro o último em relação aos 76 conjuntos que estarão disputando essa prova nesse primeiro dia. Você vê a penalização do brasileiro André Ron-Petter. No vôlei de praia, medalha de ouro. Vai vencendo, Sandra e Adriana vão vencendo. Medalha de bronze, digo. Medalha de bronze. Medalha de ouro vai ser disputada pela Adriana e pela também a Shelda. Adriana Bear e Shelda. É medalha de bronze no vôlei. Sandra e Adriana disputando contra a dupla japonesa e conseguindo a vitória. Por enquanto será uma melhor de 3 sets de 12 pontos.
da Nova Zelândia, Bruce Gooden, montando Lenaro. Nova Zelândia foi muito bem no conjunto completo de equitação, acontecidos um concurso completo de equitação, onde conseguiu excelente colocação nas Olimpíadas de Sydney, se acompanhando todos os detalhes aí do hipismo. Lembrando que a medalha de bronze no Sport TV 3 você acompanha do vôlei feminino de praia com Sandra e Adriana, vencendo a dupla japonesa, uma melhor de 3 sets de 12. Após essa passagem do Amazona da Nova Zelândia, do cavaleiro, digo, da Nova Zelândia, o Bruce Gooden, montando Lenaro, iremos para o vôlei com Brasil e Cuba, fazendo a participação no vôlei masculino. Brasil que vai bem no grupo A.